Eu fui lá no baú de coisas que vocês tinham me recomendado para fazer na live e tinha esse vídeo que eu achei bem legal, Como Virei Programador Mesmo Sendo Pobre. O título é esse, tá? E eu acho que tem um diálogo muito maneiro para ser feito nesse vídeo, porque, assim, a história desse cara é muito foda, só que ao mesmo tempo, e não é exatamente isso que ele tá fazendo, na realidade ele não faz isso, mas ao mesmo tempo tem vídeos que são exatamente isso, tem uma vibe de coach, assim, de se eu conseguir chegar a esse ponto que eu tô ganhando tudo isso aqui, foi pelo meu esforço individual e tal. Esse cara não faz isso. Na realidade, esse vídeo é ótimo pra mostrar a trajetória dele, tem várias coisas pra gente comentar aqui, mas eu queria comentar isso porque, às vezes, tem dois lados dessa questão aqui. Por causa do conteúdo que a gente fala aqui, falando do mercado de trabalho, e daí vocês dizem, pô, não tô conseguindo arranjar emprego, ou olha só todos os problemas que eu tenho no meu emprego. Às vezes a gente é excessivamente pessimista com a questão, e daí parece que o que eu tô dizendo pra vocês é assim, ó, um niilismo total, foda-se, vocês não precisam trabalhar, desrespeitem seu chefe, sabe aquele vídeo da Dilma, destrua o patrimônio público, vilipendie templos e tal, parece que eu tô dizendo isso assim, que eu tô dizendo seja um péssimo profissional e tal, e meio que não é isso que eu tô dizendo, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que ele fala ali no vídeo que talvez eu discorde daquela questão de tipo assim, se tu precisar trabalhar 80 horas e se é puxar saco do patrão e tal, e botar o trabalho como a coisa em primeiro plano da tua vida para tu chegar no ponto que tu vai chegar ali, é necessário fazer isso. E daí também tem outro lado que é tipo assim, muita gente cai nesse ziriguidum aí, e que nem o Humberto Matos sempre fala, né? A gente falou do Humberto aqui antes, se tu trabalhar 80 horas por semana durante um ano, o que é mais possível que tu ganhe é um burnout, um problema de saúde, sabe? Alguma coisa assim. Então eu acho que tem uma discussão muito maneira pra gente ter aqui sobre isso, e que às vezes, enfim, eu acho que tem a ver com a situação do Brasil, a situação social que esse cara veio, a ascensão que a programação botou, e daí como isso tem a ver com a ideologia da área, que a gente já falou várias vezes, de, tipo assim, tem empregos infinitos e tal. Vamos ver o react, eu tô enrolando. Meu nome é Mikael Mota, eu sou de Salvador, Bahia, e hoje eu tô aqui trabalhando como desenvolvedor no Canadá. E eu vou te contar como que eu saí da periferia de Salvador e cheguei até aqui. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e não me conhece muito bem. Se você for uma pessoa que já me conhece das redes sociais, talvez você já ouviu um pouco da minha história, mas só para tratar esse caso de você estar me conhecendo por agora, deixa eu me apresentar e te contar um pouco da minha história. Eu nasci em Salvador e cresci num bairro chamado Mata Escura, lá na favela, né? E minha família veio do interior. Meus pais tiveram 4 filhos, ou eu e mais 3 irmãs. E foi com muito suor que eles criaram a gente. Meu pai a vida toda foi motorista de ônibus. Minha mãe durante um tempo foi cobradora nessa mesma empresa que meu pai trabalhava. E durante um tempo aí tentou vender tudo que ela podia vender para fazer negócio. Infelizmente, o dinheiro sempre foi um problema na minha vida, né? Sempre foi escasso, sempre foi curto. Eu nunca passei fome, mas eu vivi perto da miséria e vi parentes, colegas, amigos passarem fome e meus pais, né, juntarem ali o dinheiro que poderiam para voltar lá no interior e ajudar essa galera. E como eu disse, meus pais vieram do interior mesmo, né, da roça, da zona rural. Em 2009, meus pais se separaram. Minha mãe foi morar de novo no interior e eu acabei indo morar com ela. Velho, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu era uma criança, né, um guri. Eu comecei a estudar num colégio lá no povoado chamado Novo Paraíso, em Jacobina. Talvez você até conheça um cantor chamado Teto, tá aí famoso, cantor de trap. Então, se você conhece ele, saiba, eu estudei com o Teto lá no Paraíso quando eu era guri e passei uns perrengues danados nessa fase da minha vida. E foi um negócio muito complicado. Mas enfim, a gente passou um ano lá no interior com minha mãe e no ano seguinte minha mãe decidiu que ia voltar para a cidade grande, só que ela não tinha condições de ficar com a gente e tava a situação complicada com meu pai. Eu acabei indo morar com meu tio lá na roça, né, ali entre o povoado do Junco e o Paraíso. Passei um ano morando com esse meu tio chamado Damião e lá eu ajudava ele trabalhando no abatedouro, né? A gente vendia carne na feira, era carne de carneiro, bode, porco, e eu fiz de tudo, de trabalho da roça, de colocar água. Então foi um momento da minha vida que eu tinha de 12 para 13 anos, não tinha referência nenhuma, meus pais estavam pelo mundo e eu estava morando com meu tio, meio sem, sabe,
destino sem direção, só sobrevivendo. Guri sem pensar em nada de carreira, nem se passava pela minha cabeça. Pensar, viajar de avião, falar inglês, falar em francês, pra mim era coisa de filme, coisa de novela que eu via na televisão. E na minha cabeça, computação, programação, acima de tudo, era negócio de nerd, né? Eu via aqueles filmes de pessoal no computador ali, resolvendo coisa, e pô, na minha cabeça coisa de gênio, coisa de quem tem dinheiro, coisa de quem passa a vida estudando. Pra mim, computador foi um negócio sempre distante. Nunca tive estrutura nem... Eu tava assistindo de novo aqui com vocês e tava bem, assim, a edição do vídeo é boa, o storytelling é bom, eu tava absorto aqui no vídeo. Eu já acho legal que, assim, é muito, muito legal ver a história de vida e ele dar esse contexto, tá? Porque eu sei, algumas pessoas acham que o papo que ele vai dar aqui, eu acho que principalmente com o mercado de TI piorando um pouco agora, acaba talvez sendo assim um pouco otimista demais com a coisa, que todo mundo vai chegar no lugar e tal, mas é que eu acho que a gente sempre tem que pegar o contexto da pessoa e ver que realmente, tipo, pô, ele é um cara que saiu de uma situação muito pior que a minha, assim. Eu nunca tive uma situação econômica ruim, assim. Meus pais não são divorciados. E daí quando a pessoa conquista essas coisas, é muito mais impressionante, assim, é muito... sabe, mais mérito dele do que uma pessoa que nem eu conquistar as coisas que eu tenho. Então acho que isso é interessante a gente dizer, e eu acho muito legal ele falar isso de que, tipo, para mim essas coisas de computação eram coisas de gênio, coisa que eu nunca deveria me meter. Isso é que não era pra mim, sabe? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente eu acho das gerações mais antigas, assim. Porque é uma coisa que mudou um pouco depois do sistema de cotas, depois que houve uma universalização maior, assim, do estudo de faculdade, né? Que as pessoas simplesmente... Não é que elas não conseguissem chegar lá, embora, né, parece que eu tô dando uma de coach, assim, mas é que, tipo, a barreira também era muito uma coisa de, tipo, assim, simplesmente não se esperava de uma pessoa que vem da roça, que teve já uma infância conturbada, que ela pudesse fazer isso. A pessoa mesmo já se podava, sabe? E eu acho que é uma coisa interessante que hoje a gente tem isso, mas, enfim, a gente vai ter umas discussões melhores chegando mais pra frente aqui. Nenhuma na minha vida, eu tive que estudar, trabalhar e ajudar nas coisas de casa, da família. Passou aí essa época do interior, eu voltei para Salvador, Bahia, para fazer o ensino médio e comecei a estudar numa escola lá no bairro mesmo, no final de linha da Mata Escura, chamava Colégio Estadual Márcia Messia, agora até mudou de nome. Meu pai e minha mãe não podiam me dar quase nada, né? O máximo que podia fazer para mim era pagar as contas de casa e pagar a alimentação. Para você ter noção, até para comprar roupa, que eu tava ficando mais alto, mais forte, precisava de roupa. Justamente por causa disso, para comprar roupa, que eu comecei a trabalhar logo cedo, guri, e fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Fazia favor lá pros comerciantes da minha rua, lavava o carro dos vizinhos, trocava ali... Rapaz, é complicado falar dessas coisas que a memória vem na cabeça, o cara fica, meu Deus, eu fiz tudo isso mesmo. Que situação, eu lavando copo no bar de seu Nadinho. Eu achei que ele ia chorar, tá ligado? Ficou em preto e branco. Outra coisa que eu lembrei lendo ali o chat, tem muito esse negócio da área da computação, vou fazer uma crítica aqui, já a área da computação é uma área de matemática. Gente, não é uma área de matemática. É uma área, tu pode dizer que é lógica, sabe? Tu tem que fazer soma, multiplicação, sabe? Essas coisas. Mas não é uma área pesada em matemática. Isso é uma mentira que os programadores às vezes contam, talvez para parecer mais foda do que os outros, ou realmente, assim, é uma desinformação, sabe? Porque, tipo, tu não tem nenhuma matemática pesada para fazer o trabalho de programador médio, assim, no Brasil. Se tiver, tu vai procurar no Google e alguém vai ter feito pra ti, vai ter uma biblioteca pronta, assim. Se vocês querem entrar na área de programação e é esse o medo de vocês, a matemática, é tipo a matemática básica da escola que vocês usam, tá? Se algum programador disser que não, ou ele tá trabalhando numa área que realmente tem, tipo, dados, computação gráfica, uma coisa assim, ou ele tá mentindo pra vocês. Rapaz, por pouco eu não morro. Que situação, viu? E aí ia ganhando um trocado, ia ganhando uma gorjeta daqui e ali, e ia me virando com o que dava. E aí o tempo foi passando e eu sempre na cabeça, preciso arrumar um emprego, mas quem é que vai dar um emprego para um guri de 14 anos? E por causa de um primo meu chamado Wagner, eu conheci uma instituição chamada CIE, Centro de Integração Empresa-Escola,
e consegui uma vaga na Lojas Americanas como jovem aprendiz, quando eu tinha 14 anos. Eu tô criando conteúdo nas redes sociais aí, mostrando um pouco da minha vida hoje. Às vezes o pessoal faz uns comentários meio sem noção, porque não sabe a minha realidade, mas a minha vida foi muito cruel. Eu passei por tanta coisa, e quando eu falo, às vezes até aqui no Canadá, com a minha namorada aqui, eu falo, pô, quando eu tinha 14 anos, olha o que eu tava fazendo. Aí quando ela tinha 14 anos, olha o que ela tava fazendo. A realidade é completamente diferente. Eu morava, sei lá, 50 metros, 100 metros da boca de fumo. Quase toda semana tinha toque de recolher lá na minha rua. Pra eu chegar em casa, tinha que estar ligando, e aí, tá tudo bem? Dá pra ir? Não dá? Como é que faz? Quando eu olho para os meus amigos e vizinhos, a maioria, os que não morreram, que entraram pro crime, ou fugiram, ou estão lá ainda, às vezes, com marca de bala na pele. Teve um dia que eu tava voltando pra cá. Não, e daí eu acho que é interessante ele falar isso. Esse programa Jovem Aprendiz aí que ele entrou, eu imagino que é uma coisa da escola com a instituição privada, né? Alguém falou ali no chat, fiz também isso e a empresa era paia. Mas eu acho que já é uma pista muito legal de uma coisa que funciona, tu pegar e dar uma oportunidade para os jovens que estão tentando entrar ali, sabe? Uma coisa que eu vejo por ter contato, sei lá, com meus irmãos que são mais novos, principalmente um que é 10 anos mais novo quase e tá tentando entrar no mercado de trabalho, é que a falta de perspectiva do que fazer, sendo que o meu irmão é um cara que tem a mesma situação boa financeira minha, né? Mas a falta de perspectiva e oportunidade é uma coisa que devasta a vida das pessoas, tá ligado? Então, só de plantar essa sementinha na vida do cara já foi legal. Ele vai falar de mais coisas assim. Eu acho que a gente tem que comentar um pouco melhor chegando aqui. Casa de ônibus, e o cara entrou no ônibus, tentou assaltar meu celular dentro do próprio bairro. E foi nesse dia que eu voltei chorando pra casa e pensando, cara, eu vou sair do Brasil, custe o que custar. Custe o que custar. Daquele dia em diante, eu decidi que eu ia aprender o que fosse para sair do Brasil. E olhando para trás, a minha sorte, na verdade, foi ter minha mãe e alguns professores que sempre me diziam que eu ia ter outra saída, que tem outra forma. Dá para mudar a realidade. Basta estudar, entrar na faculdade e você consegue mudar de vida. E quando eu era guri, adolescente, eu ouvi os sermões dos professores na sala de aula. Muitos colegas não acreditam, né? A gente leva a vida na graça. E pagode era o que tocava na minha época. Mas eu não, eu escolhi acreditar que era possível. Então, assim, de novo, essas são as partes que eu acho que se tu pega o contexto do que ele falou, faz mais sentido do que se tu só visse um primo rico falando isso, tá ligado? Uma pessoa que foi rica a vida inteira. Ele diz assim, a gente só precisa de uma chance, estuda, tu vai conseguir e tal. A gente sabe que, tipo, quando tu pega os dados, que é o que a gente geralmente faz aqui, vamos ler uma reportagem sobre como estão os empregos, vamos ler o que estão se falando sobre os empregos. Não é assim, estuda e tu vai conseguir sempre. Eu falo o dia inteiro com vocês que estão aqui, pô, eu tô formado, não tô conseguindo achar emprego. Mas a questão que eu acho que é importante fazer, assim, a gente vai vendo, ele falou, ele é sortudo. Ele teve as pessoas que conseguiram cuidar dele e ele teve acesso a essas oportunidades. Eu vou construir uma coisa aqui com vocês, eu quero continuar vendo o vídeo dele. Eu queria acreditar que era real e eu conseguiria mudar de vida. E aí desde então, desde 2012, quando eu entrei na Lojas Americanas, eu comecei a pensar em formas. Valeu, Pica-Pau Lombrado, pelos R$20. De me qualificar, de mudar de realidade, de estudar, de aprender, de conhecer o mercado. Em 2014, graças a um programa do governo chamado Pronatec, eu consegui uma bolsa para estudar um curso técnico em informática no Senai Cimatec e ainda ganhava ali um auxílio de R$100 e pouquinhos para pagar a passagem e um lanche, porque era um programa para pessoas de baixa renda. Foi assim que eu consegui entrar no curso técnico e estudar e conhecer o mercado de programação. E olha, eu ainda... Então, a importância do mínimo que é um incentivo estatal, que nem teve do CIE lá, para fazer a ponte entre a escola e a empresa, também tem, olha só, R$100 mensais para uma pessoa, mais uma bolsa. Isso, será que isso cabe no budget do Brasil? Cabe, tá ligado? Então, assim, interessante, vamos construindo aqui, vamos vendo a história dele. Consegui colocar 2 das minhas irmãs nesse curso e levar uma galera do meu bairro, bem, se eu não me engano, umas 9 pessoas, Luana, Alan, Leandro, Léo. Nossa, teve muita gente que entrou nesse curso por causa de mim. Só que, infelizmente, a maioria desistiu. Era a chance deles mudarem de vida e eles desperdiçaram. E no final, ficou eu e Luan. E a gente se formou e a gente hoje está na área de programando. O Luan está lá ainda no Brasil. Enfim, daí parece que essa parte que ele tá falando menospreza um pouco o negócio, assim, de tipo, se essas pessoas só tivessem continuado até o fim, elas iam conseguir. A gente sabe que não é
tão simples que nem isso, né? Notem que eu não tô querendo, assim, tipo, ser antagônico aqui com o vídeo. A gente sabe que não é só isso, mas o que eu adicionaria do que ele disse é que a área de TI e programação, principalmente pensando, deve ter sido 10, 15 anos atrás isso. Eu não lembro da... tem ali, literalmente, foi 2015, 10 anos atrás. Era uma área que, assim, acho que já dava pra saber, né, que era tudo de bom, tava em franca expansão. Agora não é a mesma situação hoje, mas tu não poderia falar isso, talvez a mesma coisa de uma pessoa que entrou num curso, sei lá, eu não quero cagar no curso de ninguém, mas sei lá, biblioteconomia. E tu não diria assim, tipo, a pessoa saiu no meio do curso de biblioteconomia, teve a chance de mudar a vida, não mudou. Então, eu acho que é bom a gente qualificar o negócio e a gente entender de onde que tá vindo esse negócio, porque como eu sou da TI, eu tô muito interessado em literalmente entender o que quer dizer essas oportunidades, como é que tá o campo da TI, o que tá acontecendo, tá ligado? E eu tô tendo cuidado pra não antagonizar isso daqui, porque na realidade a história dele é muito foda e é uma coisa que todo mundo fica feliz de ver isso acontecer. Tá ligado? É tipo quando o brasileiro quer ver os outros brasileiros se dando bem. A gente só não quer ver, sei lá, quando a pessoa vai no Big Brother e descobrem que ela é uma pessoa horrível. Daí esse brasileiro a gente não quer ver se dando bem, mas o resto todo a gente quer ver se dando bem, assim. Vocês ficam felizes quando o youtuber que vocês gostam ganha uma doação subliminarmente. Vocês ficam felizes quando o cantor brasileiro, mesmo que você não goste do estilo, faz sucesso lá fora, entendeu? Então é isso que eu tô tentando construir aqui. Mas ele está agora numa startup trabalhando para 2 empresas, né? A startup dele e para uma empresa grande com desenvolvimento mobile. E eu estou aqui trabalhando com desenvolvimento no Canadá. Em 2015, eu consegui passar no curso de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia através do Enem e o programa de cotas para pessoas pretas, pardas e de baixa renda. Quando eu entrei na faculdade, foi que eu vi a realidade brutal, a diferença. E vocês falaram no chat uma coisa boa aí, é que o problema da gente também fazer a visão só individual é que realmente tu vê os que chegaram, né? Tu vê, inclusive é legal, assim, se tu vai pra... Que nem ele tá fazendo, faz a história dele do ponto que ele tá e vai voltando pra trás, tu vai ver o momento em que todas as pessoas que estavam andando junto com ele acabaram ficando pra trás, por N motivos, né? Às vezes não é uma questão de, tipo, desistir porque foda-se. Às vezes é alguma coisa de família, alguma coisa de que, tipo, a pessoa achou que não tinha capacidade, não conseguiu passar algum teste. Às vezes eu tenho amigos que eles nunca conseguiram fazer o vestibular, por exemplo, e daí a vida deles tomou um rumo diferente que a minha, tá ligado? Isso acontece, assim, mas a história dele é muito mais dramática, assim, eu acho que é importante a gente levar isso em consideração também. Essa brutal que é a vida de um estudante na Universidade Federal. Na minha época, eu olhava para os professores, a forma de falar dos professores e dos alunos completamente diferente. Era difícil ver alguém com a mesma realidade que eu tinha da favela. E por causa do sistema de cota, eu acabei entrando no curso um pouquinho depois que as aulas já começaram. Então eu ia para a sala e tinha que tentar entender o que o professor estava falando de um assunto que eu estava pegando no meio do caminho. Foi um momento super difícil de eu me achar burro, me achar incompetente, de achar que não era pra estar ali, porque eu não estava entendendo nada. E aí eu via do lado a galera, poxa, o moleque que passou a vida toda estudando em colégio particular, estudando inglês desde o começo da vida, sabe, os caras falando inglês ali, de termo inglês, e eu ali sem entender o que o professor estava falando nem em português. Foi um negócio que me doeu muito. Não foi fácil. E nesse momento que eu arregacei as mangas e disse, cara... E daí isso é uma coisa que eu acho que é importante pegar também, embora ele esteja dando um discurso assim que tá focando bastante no mérito individual, essa parte que ele fala, a gente pode, por exemplo, fazer o recorte lá da CEO do Nubank, esqueci o nome dela, que a gente falou dela por causa do evento do Brasil Paralelo, a gente trouxe aqui no canal que ela fez propaganda lá, né? No Roda Viva, quando ela foi, ela falou assim, a gente não pode contratar baseado em diversidade, porque daí a gente tá nivelando por baixo, né? Mas tu vê todo o recorte social que ele fez, de onde que ele veio, questão de renda, de onde que ele veio, questão da região que ele nasceu, a questão da cor da pele dele, e a questão de que, tipo, todo esse histórico social, que quando ele chega lá na faculdade, mesmo chegando, ele disse, pô, me sinto muito mal porque eu tô num nível abaixo aqui das pessoas intelectualmente. Mesmo que, assim, eu até vou dizer pra vocês, se vocês se sentirem assim na faculdade, eu diria que é questão... Tudo que eu aprendi antes de entrar na faculdade,
porque eu fiz ciência da computação, né? Foi tipo 2%, 1% do que eu aprendi depois e do que eu aprendi estudando sozinho e quebrando cabeça e trabalhando, todas essas coisas. Então, eu dizer isso pra quê? Que a escola é inútil? Não, é porque na realidade tu começa a aprender cada vez mais, absorver cada vez mais conteúdo e aquela base da escola é importantíssima, né? Mas não se sintam assim, tipo, o tempo não tá perdido se você tem 20 anos, 25, 30 anos, 35 e você acha assim, nossa, tem tanta coisa pra aprender. Na realidade, tu só aumenta a velocidade com que tu vai aprender, mesmo que assim não pareça, né? Então, sendo também um pouco otimista, mas vamos fazer esse recorte, entenda isso, assim. Então, quando tu pensa na CEO do Nubank dizendo, mas eu não posso fazer diversidade na hora de contratar porque eu estou nivelando por baixo, assim, ela, assim, realmente, tipo, ela vai excluir com esse papo que parece técnico um monte de gente que vai ser de lugares específicos do Brasil, que vai ter uma raça específica, né? Que talvez vai ter um recorte de gênero específico. Isso, a faculdade é só o começo, cada degrau conta, gostei que o Pedro falou. Se eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio virar e vou chegar no nível dessa galera. E eu ainda precisava trabalhar, né? Não esqueça. Aí eu tava fazendo curso técnico e a faculdade ao mesmo tempo. Como eu precisava trabalhar, no terceiro semestre do curso técnico, eu tinha já aplicado para algumas vagas, consegui passar na minha primeira vaga de programação para uma empresa chamada Vive Inovação, lá no Caminho das Árvores, ali em Salvador, para trabalhar com PHP, jQuery, JavaScript. E aí agora, como é que eu concilio faculdade, curso técnico e um estágio ao mesmo tempo? Hoje eu olho para trás e agradeço as pessoas que passaram por minha vida e fizeram o que fizeram, me deram as oportunidades que me deram. Porque o cara que me entrevistou, o Henrique, o gerente da empresa, eu comecei... O Lucas Silvério falou, vou começar numa facul, qualquer curso de administração de sistemas. Acha que mesmo nesse curso conseguirei pegar a base? Claro que sim, cara. Eu acho que, não sei, né, a qualidade do curso, mas assim... existe uma base ali da computação e daí tu vai provavelmente estudar engenharia de software, tu vai estudar, né, uma base da matemática que eu disse que é bem básica, tu vai estudar lógica, todas essas coisas. Se tu estudar bem, se tu se preocupar em entender e daí depois expandir teus conteúdos, procurar o que te interessa, é muito bom. E eu até digo assim, uma parte importantíssima da área, vocês acham assim, eu sou bom de conversar com pessoas, eu sou péssimo de matemática. Talvez você seja um ótimo profissional da TI. Porque o que eu faço no meu dia a dia, digamos assim, 80% é conversar com as pessoas, é assim pensar, putz, estamos com esse problema, como é que a gente soluciona? Com quem eu vou ter que falar? Sabe, com qual é a melhor maneira de fazer isso no projeto para que a gente não perca um tempão lá na frente, assim, tipo, isso acaba sendo 80% do trabalho, quanto mais tu vai galgando na carreira, né, embora, por mim, eu gostaria talvez até de ficar programando em C++ e não conversando com as pessoas, embora eu também goste de conversar, né, eu tô aqui conversando com vocês há uma hora, mas não fiquem assim, é importante a base matemática, a base de engenharia de software, a base da programação, a base da computação, mas também essa base de conversar com pessoas é importante. O vídeo que saiu hoje, reagindo ao fiasco lá, que é o fiasco youtuber, né? Não tem nada ruim que aconteceu. Ele fala assim, a melhor maneira de conseguir um emprego no LinkedIn é conversar com as pessoas. Eu disse, às vezes é difícil na área da computação, mas é importante isso mesmo. É mais importante que a matemática. Eu estou dizendo para vocês, matemática avançada é um lixo perto de ser uma pessoa agradável de conversar, empática, que entende os outros, que escuta os outros. Isso é muito mais importante no mercado da TI. Conversei com ele, expliquei a situação e eu acredito que ele viu a minha força de vontade e a vontade de mudar de vida. E ele aceitou eu ter um horário flexível, convenceu o dono da empresa a aceitar eu ter um horário flexível. E eu basicamente ia de manhã, saía às 6 da manhã, ia para o estágio e aí do estágio ia para a UFBA durante o dia para assistir aula, ia para a Undina, voltava para o estágio e aí de noite ia direto para o estágio, para o Senai, lá na Orlando Gomes, para pegar matéria e sair do Senai lá para as 10 horas, chegar em casa mais ou menos 11, às vezes 11h30, meia-noite, né? Quando estava indo de ônibus e repetia. Foi uma correria danada. Eu acabei juntando um dinheirinho, pedi um dinheiro emprestado à minha mãe, comprei uma cinquentinha para poder, né, escapar o trânsito, que lá em Salvador o trânsito era infernal. Eu tinha que sair de um lugar para outro e levava 2 horas no trânsito. Com a cinquentinha eu conseguia fazer isso mais rápido e salvava algumas horas no dia. No meio de tanta agonia, saindo 6 da manhã e voltando 11 da noite, mesmo com a cinquentinha, eu acabei me envolvendo em alguns acidentes, caí de moto, teve um acidente que eu quase perdi o braço, né? Olha, tem a marca até hoje aqui. Se dá pra ver aí, cadê? Dá pra ver aqui. Dá pra ver até hoje a marca aqui. E de 2015 Essa aqui, e daí aqui eu queria pausar, porque essa parte do vídeo aqui, eu acho que a gente tá pronto pra comentar uma coisa importante. Vocês viram assim aqui, ele é um cara que lutou muito, continua lutando nessa parte da história, né?
e teve oportunidades, muito menos oportunidades do que um cara que nem eu tive. E ele teve momentos como esse, por exemplo, que ele poderia ter acabado ali a trajetória dele. Talvez a questão, se ele tivesse se acidentado feio ali, talvez ele ia ficar muito tempo parado, não ia conseguir continuar estudando, trabalhando. E eu acho que isso aqui é onde a gente começa a fazer uma crítica mais sistêmica, que talvez ele, não era o intuito dele ali no vídeo, mas que a gente possa ver, porque assim, ó, esse negócio da moto, tá? Se ele teve que comprar uma moto para conseguir fazer o estudo, o emprego, né? Eu acho que era 2 empregos, ele disse, enfim, para fazer o curso técnico, para trabalhar, para conseguir... Era faculdade, curso técnico, emprego, né? E se o cara dirigindo que nem um louco para fazer isso tem uma chance de 1% de acontecer um acidente e que tem uma chance de 1% desse acidente deixar o cara parado por 1 ano, digamos, isso quer dizer que tem uma chance em 1000 disso acontecer. Tá, pessoal? É isso? Não, uma chance em 100 mil que eu fiz aqui agora, né? Então vamos aumentar para dizer que uma chance em 1000, assim, porque ele tá se arriscando todo dia. Isso quer dizer que 1 em 1000 brasileiros que estão nessa situação, e deve ter mais que 1000, né? Vai acontecer isso e a pessoa vai acabar a jornada dela ali, tá? E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre penso, vocês que são aí nerd, né? Vocês estão vendo o canal de nerd. A gente sempre pensa assim, tipo no joguinho, né? Ah, eu vou usar esta magia, mas ela tem a chance de 1% de falhar. Então quer dizer que 100 vezes que eu usar, a magia vai falhar, entendeu? E a gente organiza uma sociedade, às vezes, vamos tirar, por exemplo, uma pessoa que entrega iFood. A pessoa pensa assim, olha, eu vou dirigir 12 horas por dia, porque é isso que eu preciso para tirar uma graninha a mais no final do mês, para economizar, e eu estou fazendo isso. E daí eu tenho uma chance de 5% de me acidentar se eu estou dirigindo acima da velocidade, trabalhando 12 horas por dia. Isso quer dizer que para muitos brasileiros essa chance aí vai acontecer e essa pessoa vai se ferrar, sabe? O que eu estou tentando dizer aqui é que a gente não pode também ficar focado muito numa visão individual de pensar assim que, olha, a vitória, né, dos que lutam, dos que têm garra, porque isso não é uma maneira de organizar uma sociedade. Olhar os exemplos que deram certo não é uma maneira de organizar uma sociedade. E daí a gente pensa que, por exemplo, as oportunidades que ele teve, que foram a de ter uma bolsa, de ter o estudo lá do curso técnico, cada porcentagem da população, né, que a gente expande esse tipo de coisa, são vidas que a gente salva, são pessoas que a gente dá mais acesso para isso, né? E, inclusive, esse discurso que eu tô falando para vocês é dentro do capitalismo, é um discurso bem liberal. Já ouvi amigos liberais meus dizendo coisas do tipo assim, quando o PIB sobe, vidas são salvas, né? O que, entre aspas, né? Porque o teu PIB pode subir, por exemplo, porque tu privatizou o sistema de saúde e o sistema de saúde ganha mais dinheiro agora, mas menos pessoas são atendidas, por exemplo, né? Então eu acho que eu tô gostando desse vídeo, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de dialogar com isso. Talvez eu não esteja me fazendo ser entendido aqui, e algumas pessoas depois vão chegar no comentário, né? Aqui na live mais pessoas gostam do que eu falo, mas depois vai chegar umas pessoas no vídeo quando eu postar e vão dizer, mas é que eu sou um cara branco, um cara de classe média que não entende a luta do cara e que eu tô tendo uma coisa, eu só posso falar esse discurso de vamos né, derrubar o capitalismo porque a minha vida já tá ganha, esse tipo de coisa. Tô querendo, não é isso que eu tô tentando dizer, eu tô tentando mostrar pra vocês como tem mais complexidade que isso, e eu não tô dizendo que ele, assim, ele não vai nos vender um curso no final, tá? Ele poderia, mas realmente não é isso. Eu não sei o resto do que ele faz no canal, ele só tá contando a história da vida dele, e eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que olhar para essas pessoas e a gente tem que explicar, digamos assim, não, o nosso plano é esse, e elas vão dizer, tá, mas vocês têm que levar em consideração a minha história, vocês têm que pensar nas pessoas que nem eu, e elas têm que se ver representadas no que a gente fala, não porque elas vão, sabe, a gente vai convencer elas de que a gente tá certo, mas porque a gente vai entender e a gente vai conseguir abarcar todo esse tipo de coisa, elas vão estar junto com a gente, é isso que eu quero dizer, sabe? Estou tentando aqui fazer uma grande ponte da conciliação entre os devs, tá? Até aqui, muita coisa aconteceu. Até aqui já dá pra você ver que eu não sou um gênio, que eu não tive nenhuma estrutura, nenhum privilégio, que na verdade eu me esforcei muito para chegar até aqui. A única coisa que eu fiz foi aproveitar todas as oportunidades que eu tive e agarrar como se fossem as últimas. Nesse estágio, eu trabalhei duro, fiz hora extra, levei trabalho para casa, trabalhei no fim de semana. Tinha colega meu lá que me chamava de paga-pau master. Você fica aí, né, fazendo tudo isso. Só que eles não sabiam, não percebiam que, beleza, a empresa está lucrando aqui com o meu esforço, fazendo um projeto inteiro com um estagiário, pagando quase nada, mas
Mas eu estava lucrando com conhecimento e eu saí de lá com conhecimento absurdo. De 2015 até 2018. Tá, essa aqui é a parte que talvez alguém, assim, mais esquerdista, né? Eu vou dizer esquerdista, assim, aquela pessoa, assim, ultra esquerdista ia dizer, ai, olha só, que pensamento mais merda. Ele disse que ele já metaforou que o comunista ia dizer que a empresa explorou ele, mas a empresa não me explorou porque eu ganhei conhecimento. Mas, gente... Isso aqui, eu acho que é importante a gente tentar dialogar com as pessoas, porque, tipo, vocês vendo a história do cara, pra ele foi muito negócio fazer isso, tá? E vocês veem que ele, desde a infância, ele sempre foi um cara safo. E ele conseguiu aproveitar essas oportunidades, isso foi foda pra ele. Só que, de novo, assim, eu acho que ele não tá sugerindo, e eu vou brigar com quem sugira que esta é a maneira de organizar a sociedade, entendeu? Mas, por exemplo, isso que ele tá descrevendo de tipo, o emprego era uma merda, mas eu aprendi pra caralho nisso, eu fico pensando, por exemplo, assim, tinha cadeiras da faculdade que eram muito ruins as aulas e eu sentia que eu não aprendia nada. E daí o que eu começava a fazer, já que eu tinha que ficar, sei lá, 2 horas sentado ali, era abrir o caderno ou alguma coisa assim, porque a gente não... As pessoas usam laptop na faculdade hoje, eu não usava, né? Ai, como eu sou velho. Eu abri o caderno, abri um livro de uma outra cadeira e começava a fazer, estudar para as provas da outra cadeira que era difícil, fazer trabalho da outra cadeira, tá ligado? Eu sinto que essa mentalidade que ele tá falando é essa coisa assim, mas de novo, eu acho que o problema, que não é exatamente o que ele tá fazendo aqui, é romantizar isso. É romantizar que essa é a maneira de fazer. Mas, enfim, vamos continuar. Em 2018, eu passei por umas 4 empresas e ainda virei sócio de uma. Era uma startup chamada Mob Apps, faz aplicativo tipo Uber. E eles ainda estão operando no Brasil. O Matheus é meu amigo. Já tem vídeo meu no canal lá contando essa história. Mas em 2018 foi quando eu percebi que o meu currículo agora estava suficiente para o mercado internacional. Comecei a olhar a vaga e ver, agora eu sei essa tecnologia, agora eu tenho esse tanto de tempo de experiência. A única coisa que eu não tinha era a graduação completa para algumas vagas, mas o conhecimento e experiência com tecnologia eu tinha. E aí eu comecei a aplicar para um monte de vaga em vários países. Eu fiz entrevista em países como Portugal, Alemanha, Japão, Holanda, Canadá, Estados Unidos. Meu inglês travando, nunca tive inglês perfeito. Mas depois de muitos nãos, foi quando eu tive o sim. E dessas entrevistas, eu passei em algumas. E eu consegui passar nessas entrevistas porque eu dei sorte de 2015, quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, conhecer um negócio chamado Maratona de Programação. E eu passei 3 anos, de 2015 até 2018, treinando para a Maratona de Programação. E aí em 2018, quando eu apliquei para a vaga fora do Brasil, eu consegui passar no processo seletivo justamente porque eu já estava treinado para responder as questões do tipo que cai nos processos seletivos. Essa parte aqui é muito real, ela é real e é um pouco engraçado, porque assim, isso contradiz o que eu disse pra vocês, tá? Porque a maratona de programação, quem não fez, é aqueles problemas do tipo assim, tu vai receber uma lista de números e daí tu tem que dizer todos os números que são primos dessa lista. Tu vai receber palavras e tu tem que contar todas as palavras que são palíndromos, coisas assim. São exercícios que tu nunca vai ter que fazer na vida real. São exercícios matemáticos, são exercícios bem complicados de lógica e tal, que vocês podem fazer os exercícios na internet. E é uma competição, né? É tipo quem gosta de jogar xadrez na faculdade, é tipo quem gosta de... daqueles concursos de quase concurso de talento, assim, pra quem gosta de matemática. E só que daí nas entrevistas de emprego, as empresas pedem isso. Várias das empresas pica pedem esse tipo de coisa. Coisas que tu nunca vai ter que fazer na vida. Talvez, assim, né? Claro, se tu tá no Google, por exemplo, tu vai trabalhar no Google Maps, lá dentro do Google, para fazer rotas entre os pontos e o melhor algoritmo, tu vai trabalhar com isso. Mas às vezes o teu cargo vai ser para fazer gerência de um sistema de CRUD, né? Criação, cadastro e tal, e daí eles vão te perguntar, assim, quais são os números primos que tem nessa lista, daí divida e faça o FUSBIS, como é que era? FISBUS com esses números e tal. Então, a Olimpíada de Excel é tipo isso. Então é isso. Então, meio que contradiz o que eu falei, mas é porque não é bem contradiz. Eu disse, no mercado de trabalho, vocês não vão ter que saber matemática, mas às vezes as vagas exigem isso, tá? Mas, enfim, não sei, né? Não sei como é que tá a questão das vagas no Brasil. Por exemplo, quando eu fiz as entrevistas de emprego que eu fiz, não tinha isso. Era avaliação de GitHub, mostrar alguns projetos, uma conversa, falar o que eu sabia, mostrar currículo. Não tive que fazer esse tipo de coisa. Acabei indo para o Egito como voluntário
juntei todo o dinheirinho que eu tinha guardado ali do PE e dos meus bicos desde o começo da vida. Fui fazer um intercâmbio voluntário no Egito, até para melhorar o inglês, e passei na vaga aqui no Canadá para trabalhar. Então, em 2019, eu cheguei aqui no Canadá e comecei a trabalhar como desenvolvedor Android para uma empresa chamada Summit Tech. Primeiro dia de trabalho, não esqueço nunca, porque é um feriado no Brasil, feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio no Brasil. No dia 2, no dia seguinte, por 2 dias de trabalho, eu recebi o primeiro cheque e eu falei, gente, nem trabalhei, já recebi o primeiro cheque, que é que eles pagam de 15 em 15, geralmente. Na minha época, o pagamento era em cheque, me deram um cheque. Tem uma história engraçada disso. Na minha faculdade, às vezes o pessoal trazia gente pra falar, professor convidado, né, de outras faculdades e tal. Aí eu acho que uma vez que veio um americano lá falar sobre sistemas descentralizados, até eu acho. E daí ele falou toda a palestra, e daí o pessoal, beleza, ok, bateram palma. E daí ele ficou assim, caralho, hein, é muito estranho, porque lá nos Estados Unidos, logo quando apresenta a pessoa, já batem palma. Aqui tu tem que trabalhar pra bater palmas, se vocês não gostassem da palestra, não teria batido, né? Eu lembrei dele falando isso assim, caralho, já comecei a trabalhar e já pagaram o salário, eu nunca vi isso, sabe? Eu gostei de uma fala que o João botou no chat aqui, que eu acho que é legal, é uma reflexão legal sobre o que ele falou. Ele meio que tá descrevendo o quê? O pobre se esforça 2 vezes mais e ele não pode errar nenhuma vez, né? Que foi basicamente a história dele, assim. Na minha mesa, no cuidaria, eu tirei uma foto com o celular e depositei na conta do banco. Hoje eu sou programador sênior aqui em Montreal e mudei de vida completamente. A minha qualidade de vida hoje nem se compara com o que eu vivia no Brasil. Se você pensar só no lado financeiro, eu pego o meu salário atual de uma empresa, já dá mais de R$500 milhões por ano. Só se eu converter do dólar pro real. Isso aí é quando vocês estão começando a aplicar para as vagas no Canadá, né? Mas enfim, de quando é esse vídeo? Porque isso aqui... 9 meses, tá? É que ele fez antes, né? O mercado, assim, não tá mais a mesma coisa do que tava nessa época, eu imagino. E se eu somar aqui todas as minhas rendas do Canadá, de consultoria que eu dou para outras empresas, meu salário convertendo em dólar para real, dá quase R$1 milhão. E quase toda semana eu recebo uma oferta de trabalho, porque eu tenho uma experiência do processo inteiro, desde o protótipo até a implantação para milhões de usuários. A sensação é que as empresas estão competindo para me ter no time. Não é eu procurando vaga e concorrendo com outros profissionais. São as empresas me fazendo oferta e todo dia uma mais tentadora do que a outra para eu sair do meu time. Foi assim que eu consegui ajudar minha família, consegui comprar o carro do meu sonho, consegui comprar a casa da minha mãe. E eu conto essa história porque talvez você olhe para mim e não veja tudo que eu passei, e talvez você ache que programação é uma área para gênio, que a oportunidade é só para quem é rico, para quem tem condições, para quem tem base, estrutura. Mas não, eu não vim dessa realidade. Eu vim de uma realidade completamente diferente, bagunçada e cruel, e consegui mudar de vida através da área de tecnologia. Eu tô há quase 10 anos na área de programação específica. Nessa década eu aprendi muita coisa, vi muita coisa acontecer. E eu consigo afirmar, eu consigo apostar ainda nessa área por pelo menos mais umas 5 décadas. Isso aqui é insano. 5 décadas, meu querido. Não, essa aqui é a parte do vídeo que eu disse, isso aqui eu não vou deixar passar. Mas beleza. É a opinião dele. Com certeza, eu vou continuar na área de tecnologia, eu vou continuar me qualificando como profissional e pessoa nessa área, e eu tenho a confiança de que isso é uma boa decisão a ser tomada para minha vida. Então, eu não quero dizer o que é bom para sua vida, você decida. Eu não quero dizer o que é bom para sua estratégia, para sua carreira no longo prazo. Eu estou dizendo o que eu estou fazendo com a minha. Opa, e aí, Fiasco, como é que você tá? Pra quem não sabe, o vídeo que saiu no canal é um react desse cara que tá aqui, ó. Que legal que tu veio dar uma olhada aqui na live. E sim, o canal dele é um pouquinho maior que o meu. Então estamos aí. Ô, chat, se comporta. Tem visita em casa hoje. Tem visita em casa, chat. Vamos acabar aqui os últimos segundos do vídeo, peraí. Eu vou apostar, vou continuar me qualificando e vou seguir em frente. Se você me perguntar, Mikael, valeu a pena pra você? Eu vou dizer sim, valeu a pena. Sim, vale a pena. E eu acredito com certeza. Tá, ele tá vendendo curso no final. Droga. Tudo que ele falou foi refutado. Mas não, assim, ó, pessoal, eu acho que é interessante, porque olha só, eu acho que a gente tem que ver esses negócios. O Pedro falou a palavra que eu tava procurando. A gente não pode ser esquerdilson de ver esse tipo de coisa e ficar dizendo, é tudo mentira, o cara, sabe, ele tá querendo vender curso, ele não sei o quê, porque, tipo, é muito real isso que ele passou, e eu sinto que a pessoa, que ela vem de uma situação
tão difícil quanto ele descreveu ali, que ele veio, ela dá muito, muito, muito mais valor para essas coisas também. E que nem eu disse, o mérito dele, eu não ganho, né, 1 milhão por ano. Talvez o Fiasco aí que tá ganhe 1 milhão por ano. Mas o mérito dele de ganhar 1 milhão por ano, se eu ganhasse, ia ser muito maior, entendeu? Por causa do que ele fez. Mas eu acho que eu quero ver ao contrário, entendeu? Quero ver, assim, a gente tá sempre falando aqui sobre, como é que a gente pode politizar o dev para ele ser menos individualista, para ele ficar menos com aquele ar de superioridade com as outras áreas, que eu não acho que é o que esse cara mostrou, mas as pessoas, às vezes, assim, tipo, ele meio que deu a entender, olha só, a profissão de dev é mágica, né? Fui lá, peguei essa oportunidade e agora eu ganho 1 milhão. Muita gente acaba criando um certo nariz empinado por causa disso, acaba criando uma certa coisa assim, tipo, porra, eu sou invencível porque eu sou dev, né? Como é que a gente dialoga com essas pessoas pra não ser o esquerdilson chato que tá tentando falar da exploração, até que ele citou ali no vídeo, que tá tentando falar, pô, não se mate pelo teu chefe, né? Esse tipo de coisa. Como é que a gente faz isso? Eu acho que um caminho pra fazer isso é tentar ver ao contrário, assim, tipo, tudo que deu certo na vida dele, tudo que podia ter dado errado, e como é que a gente pode pensar em, digamos, se a gente estivesse fazendo políticas públicas, ou se a gente estiver no nosso movimento, quais pautas a gente vai defender, como é que a gente pode mostrar para esse tipo de gente que a gente está defendendo esses momentos ali, a bolsa que ele conseguiu, a faculdade que ele conseguiu, a saúde pública, né, porque ele poderia ter se acidentado ali e ter parado a carreira dele, que ia fazer a jornada dele ser para mais pessoas, né, porque eu acho que é isso que eu tô tentando dizer. A gente não pode apostar que esse sistema vai ser replicável para todo mundo. A gente realmente acha que a gente vai pegar todas as crianças que estavam na situação dele e vamos colocar elas para trabalhar numa empresa do Canadá ganhando 1 milhão por ano? Tipo, é insano. Esse é o pensamento do Pedro Doria. Um dos vídeos favoritos aqui do canal é eu fazendo react ao Pedro Doria. Esse é o pensamento do Pedro Doria. Não, é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar computador para as crianças e elas vão tudo ir trabalhar no Canadá e isso de alguma maneira vai alavancar a economia do Brasil, né? Nunca tinha te visto conteúdo foda, parabéns. Valeu, Fiasco, muito obrigado, cara. O teu conteúdo também tá muito bom. Eu falo pro pessoal ali que esse conteúdo de ficar fazendo piada e fazendo stand-up de programação ali, tipo, que você tá fazendo com roteirinho e tal, é uma inspiração, assim. Um dia eu vou tentar fazer umas coisas parecidas também. Mas enfim, é isso que eu queria dizer sobre isso. Eu até ia falar junto aqui sobre o cara que disse que não contrata esquerdista, porque daí esse cara aqui, vocês já viram os react, né? Mas esse cara aqui, ele é meio que só o lado ruim que tem desse vídeo. Ele literalmente diz assim, se o teu funcionário não for que nem esse cara quando ele tava começando a carreira, ou seja, top qualquer coisa, trabalha em qualquer coisa, só pelo conhecimento não tô recebendo, demite ele, porque ele é um esquerdista, tá ligado? Então isso aqui era o que eu queria falar sobre isso.